Olá, galera. Boa tarde, bom dia, boa noite. Vamos lá. Não se esqueça de fazer a correção do exercício, prestando muita atenção. Se tiver dúvida, entre em contato, porque esse conteúdo é muito importante para os próximos que virão, tá? Então, vocês dependem de ter bastante gravado, bastante memorizado, bastante facilidade para conseguir fazer essas atividades, porque as que virão posteriormente vai depender dessas daqui, tá joia? Então, vamos lá. Primeiro exercício. Completar a frase. É necessário que o denominador de uma fração seja diferente de zero, pois a fração representa uma divisão e não existe divisão por zero. Portanto, o polinômio que representa o denominador de uma fração algébrica não pode ser igual a zero. Então, tem que ficar muito atento a isso. Isso aqui não é só uma bobeirinha para vocês perderem tempo, não. Não existe divisão por zero. Por exemplo, sei lá, 5 dividido por zero. Não existe, não tem como fazer essa conta. Então, vocês precisam guardar isso, que isso é muito importante, tá bom? Memoriza aí. Segundo, um carro A percorre D quilômetros com X litros de gasolina. O carro B percorre D mais 3 quilômetros com X mais 2 litros de gasolina. Escreva a fração algébrica que representa quantos quilômetros por litro faz o carro A e o carro B. Isso aqui a gente está fazendo uma divisão. A gente vai montar aqui uma fração algébrica. Primeira coisa aqui, do carro A, vai ser D por X, uma fração. D no numerador, X no denominador. Só isso. O carro B vai ser D mais 3 sobre X mais 2. Tranquilo? Lembrando que, no primeiro caso aqui, o X tem que ser diferente de zero. No segundo caso, o X tem que ser diferente de menos 2. Tá bom? Caso isso não ocorra, tá errado. Por quê? Porque o denominador vai ficar zero e a fração não vai existir. O comprimento de um terreno retangular é igual ao triplo de sua largura mais 10. Aí vamos observar aqui que ele não falou qual é a largura. Tá? Ele não falou qual é a largura do terreno. Ele disse que o comprimento é o triplo da largura mais 10. Como eu não tenho a largura, eu posso chamar de x. Eu vou chamar o comprimento de 3x mais 10. Geralmente, quando não aparecer figurinha para vocês e vocês precisarem visualizar ali um triângulo, um retângulo, um quadrado, é importante que vocês façam um desenho. Vai ajudar muito vocês na resolução do problema, tá? Vai lá no cantinho da folha lá, rascunha um desenhozinho, coloca as medidas que vai ajudar vocês na resolução. Então vamos lá, qual é a frase algébrica que representa a razão entre a área e o perímetro? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é descobrir o perímetro e a área desse retângulo, né? Para descobrir o perímetro, basta eu fazer a soma dos lados. 3x mais 10, 3x mais 10, mais x mais x. Eu vou ter 8x mais 20. E a área é o produto da base pela altura. Certo? Então, x vezes 3x mais 10, eu tenho 3x ao quadrado mais 10x. Como que eu fiz isso? Um distributivo aqui, ó. Joia? Aí agora, para montar a razão, é só eu colocar, como ele quer área por perímetro, vai ser 3x ao quadrado mais 10x, que é a área, sobre o perímetro, 8x mais 20. Show? Qual o valor do comprimento do terreno se sua largura for 8? Largura é denotado aqui pelo x. Então, se eu tiver no comprimento x igual a 8, eu vou ter 3 vezes 8, 24, 24 mais 10 igual a 34 metros. Certo? Quais são os valores de x para que a fração algébrica seja um número real? Ou seja, explicando esse enunciado aqui. Eu quero um valor para x de modo que isso aqui exista, de modo que funcione essa fração algébrica. Se eu quero que funcione, se eu quero que ela exista, é aquilo que nós vimos lá no primeiro exercício. O denominador dela tem que ser diferente de zero. Significa que o denominador é diferente de zero e não x diferente de zero. Se eu colocar x diferente de zero aqui, não vai me adiantar de nada, porque eu vou ter o denominador 7. Não é isso que eu quero. Eu quero que todo o denominador seja diferente de zero. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar todo o denominador, o polinômio que representa o denominador, 5x mais 7,
diferente de zero. Eu escrevo isso e resolvo isso. Como que eu resolvo? Que está positivo no primeiro membro passa negativo para o segundo, isolo o x, resolve, passa o que está multiplicando, passa dividindo. Então, meu x tem que ser diferente de menos 7/5, tá? Vamos entender por que diferente de menos 7/5. Anota o que eu estou falando aí, pega o lápis, o caderno, vai escrevendo o que eu estou falando. Pega essa parte de baixo aqui, o denominador, e coloca no lugar do x menos 7/5. Você vai fazer uma multiplicação de 5 vezes menos 7/5, certo? 5 vezes menos 7 vai dar menos 35. Menos 35 sobre 5. 35 dividido por 5 dá 7. Como é menos 35, você vai ficar com menos 7. Menos 7 mais 7 é igual a 0. Zerando o meu denominador, não existe fração. Então, por isso que o meu x tem que ser diferente de menos 7/5. É o único valor que o x não pode assumir. É menos 7/5. Como é o único valor, o que a gente faz aqui? X pertence aos reais, ou seja, o x pode ter qualquer valor real, menos o menos 7/5. Já esse próximo aqui é completamente o contrário do de cima. Esse aqui ele quer que seja um número real, que exista um resultado. Esse aqui ele quer que não exista. Esse aqui ele quer negar, ele quer zerar isso aqui. Então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Só que aqui, como eu quero que exista, eu coloco diferente de zero. Aqui, como eu quero que não exista, eu vou botar igual a zero. Então vai ser 10a menos 30 igual a zero. Resolva a equaçãozinha de primeiro grau. 10a igual a 30, a igual a 3. Tranquilo? Facinho, né? Simplifique as frações algébricas a seguir, considerando os denominadores diferentes de zero. Bom, aqui eu comecei, no primeiro aqui, ó, fazendo esses risquinhos aqui, cortando. Mas eu não vou fazer isso em todos não, tá? Eu vou só falando, vocês vão prestando atenção e ver se vocês fizeram direito, tá? Aqui no primeiro eu tenho 15 dividido por 3, 5. A ao quadrado, a quarta, perdão, dividido por a ao quadrado, eu vou ter a ao quadrado. Por que que eu tenho a ao quadrado? Porque é uma divisão de bases iguais. 4 menos 2, 2. Esse aqui some, eu tiro ele inteiro e sobra 2 aqui. B ao quadrado por B ao cubo, esse aqui some, sobra um B embaixo. Então, 5, A ao quadrado, B. Essa condição aqui vocês têm que colocar. Eu observei que ninguém colocou. Então, façam um favor. Com A diferente de zero e B diferente de zero. Por que que o A e o B tem que ser diferentes de zero? Porque se eles forem iguais a zero, meu denominador vai ser zero. E eu não vou ter mais a fração algébrica. Então, não esqueça de botar a condição. No próximo aqui, ó, não tem um número para simplificar, não tem um número para dividir. Então, eu vou continuar com menos 1/3. Se sobrar letra aqui em cima, eu não preciso colocar 1. Se não sobrar, eu preciso botar 1 no numerador. Aqui, ó, x ao cubo por x. O x de baixo some, sobra 2 em cima. Eu não tirei 1 só daqui de baixo? Eu subtraio aqui do expoente. Então, aqui era 3, tira 1, fica 2. Aqui, mesma coisa. Aqui é 2, tira 1, fica 1. Então, eu vou ter x ao quadrado sobre 3y. Negativo, né? Por causa do sinalzinho daqui de fora. De novo, com x e y diferente de zero. Bom, próximo aqui, ó. O 3 cancela, o m cancela, o n ao quadrado cancela. Então, me sobrou só menos 1. Esse aqui de baixo, letra D, igualzinho. 2b menos 4 é igual a 2b menos 4. Cancela, cancela. 1. Com b diferente de 2. Por que b diferente de 2? Eu fiz essa continha aqui, ó. Peguei o denominador, tanto essa quanto essa, tá? Só que como eu quero que exista, eu botei diferente. 2b menos 4 diferente de 0, passo o 4 para o outro lado com sinal positivo, b igual a 4 dividido por 2, b diferente de 2. Então, não posso ter 2 aqui, porque senão eu zero meu denominador, minha fração não existe. Esse, ó, 2a aqui com 1a aqui. O a de cima some, sobra um a embaixo. Não tem como eu simplificar mais ninguém, então vai ficar a menos 1 sobre a, com a diferente de 0.
Esse aqui eu tenho igual, ó, b mais 4 com b mais 4. Então, eu vou cancelar b mais 4 com b mais 4, vai sobrar b menos 4 sobre 3 mais b. O que eu preciso ter para que isso aqui exista? B diferente de menos 4 e b diferente de menos 3. Tranquilo? Esse aqui, ó, mesma coisa que eu fiz aqui com essas letrinhas aqui, ó. Eu tenho 2 aqui em cima e 3 aqui embaixo. O de cima eu tiro inteiro, ele some, acaba, sobra só um número só, um algarismo 1 só. E aqui embaixo sobra um polinômio, y mais 3. Bom? Com y diferente de menos 3 para que essa fração exista. Tranquilo? Vamos lá para o último. Determine o valor das expressões considerando o valor informado para cada variável. Ou seja, vocês vão pegar a fração que foi dada aqui, a expressãozinha, e vai substituir pelo valor de x. Vocês já fazem isso já há um tempão. Só que uma dica que ele dá aqui, ó, simplifique a fração antes da substituição. Por quê? Para poder facilitar. Se vocês forem fazer direto, vocês vão colocar aqui, ó, 1,5 mais 3 vezes 1,5 menos 1 elevado ao quadrado, dividido por 1,5 menos 1. Precisa disso. Se eu sei que eu tenho aqui, ó, em cima eu tenho 2 vezes o x menos 1. Embaixo eu tenho uma vez. O que eu faço? Eu arranco aqui o expoente, ele some, e o denominador vai embora. Eu cancelo, acabo. Tá? Eu tiro um da de cima e tiro um de baixo. Então, vai me sobrar só x mais 3, que multiplica x menos 1. Aí, trocando por 1,5 fica muito mais fácil. 1,5 mais 3, 4,5, que multiplica 1,5 menos 1, 0,5. 4,5 vezes meio vai dar 2,25. Tranquilinho, né? Esse aqui é a mesma coisa. Esse aqui são iguais. Cancela aqui, me sobra só a mais 5. Substituindo a por menos 0,75, eu tenho 4,25. Tranquilo? Facinho? Confira direitinho aí, preste atenção. Qualquer dúvida, entre em contato. Tchauzinho, fica com Deus.